Para responder essa pergunta, a gente vai voltar um pouquinho na história até os primórdios do pregão eletrônico, quando as negociações ainda eram feitas no mercado viva voz, cara a cara, quando as pessoas negociavam num local físico. Acontece que naquela época, toda negociação era anotada numa boleta, num pedaço de papel, e posteriormente registrado num sistema eletrônico. Todas as negociações eram impressas numa fita de papel, e a leitura desta fita possibilitava detectar movimentos, fluxos de volume de compra e de venda, e consequentemente entender um pouco do fluxo de negócios e a direção que os preços tenderiam a ir, já que desde sempre o que comanda a movimentação dos preços é oferta e demanda, isso em qualquer mercado. Então, tape reading, se a gente traduzir ao pé da letra, significa leitura de fita, e seria justamente a leitura dessa fita de papel que registrava os negócios naquela época do pregão viva voz. Ainda falando sobre o pregão viva voz, o que é interessante até para entender um pouco mais desse conceito do tape reading. Em épocas até mais recentes do pregão viva voz, que foi extinto há alguns anos atrás aqui no Brasil, as negociações, como elas eram feitas olho a olho, era possível identificar quem eram os principais players do mercado. Em outras palavras, você sabia exatamente quem eram os operadores que trabalhavam para as grandes corporações, para os grandes bancos, as grandes corretoras e eventualmente operavam para players importantes, muitas vezes players estrangeiros. E qual a importância de saber disso? Bom, a gente já sabe que o que comanda o preço é oferta e demanda, certo? Logo, quem tem mais capacidade de compra e venda, quem tem mais capacidade de gerar volume de negócio, é provavelmente quem tem mais capacidade de interferir nos negócios do mercado. Portanto, uma estratégia inteligente seria ficar de olho nesses operadores e observar atentamente o que eles faziam. Desta forma, quando as pessoas estavam nas famosas rodas de negociação, as rodas do pregão, esses players eles eram importantes, todo mundo ficava de olho nele para ver o que eles compravam, o que eles vendiam, como eles compravam e como eles vendiam. Claro que tinham algumas artimanhas, algumas corretoras trabalhavam com um conjunto de operadores, cada um posicionado num canto ali da roda de negociações, alguns ofertando lotes, mas não comprando ou vendendo ao mercado, e outros, de fato, agredindo o mercado com compras e vendas. Mais para frente a gente vai ver qual a grande importância entre ofertar e de fato, comprar ou vender a mercado, que a gente chama de agredir o book. Falando ainda dessa história do pregão, uma coisa muito interessante. Antigamente, os preços eles eram ofertados no mercado e anotados numa lousa de pedra. Essa lousa é mais ou menos como se fosse o nosso book de negociações, onde nós podemos ver quem são os players que estão posicionando lotes no mercado e quantos lotes eles estão eventualmente querendo comprar ou vender. Como antigamente era anotado numa lousa, as pessoas falavam que a ordem está na pedra, ou seja, estava anotado numa lousa de pedra. E essa gíria é utilizada até hoje para dizer que a ordem está na pedra, ou seja, ela está posicionada lá no book de ofertas. Eu estou falando isso porque no dia a dia as pessoas ainda utilizam muito esta linguagem. E se você acompanhar qualquer narrador de mercado que tem suas raízes no mercado antigo, ele vai falar muito isso. O lote está na pedra, tá ok? E como eu falei, isso vai ter uma importância muito grande entre saber o que é uma ordem posicionada no book de ofertas e o que é uma ordem que vai ser mandada a mercado, agredida a mercado. Isso faz toda a diferença, é o que define a movimentação de preços. Mas voltando, falando um pouquinho mais sobre a história do pregão, como as pessoas sabiam quem eram os players importantes, eles procuravam seguir esses caras, porque esses caras eram quem movimentavam os preços, certo? Acontece que, quando o pregão viva voz morreu, esses players grandes eles continuaram operando no mercado. E da mesma forma como é impossível você colocar um elefante dentro de uma piscina sem que as pessoas percebam, porque o elefante ele é grande, ele vai provavelmente mudar o volume de água da piscina, é impossível
um player grande entrar no mercado sem ele ser percebido. E como a gente faz uma leitura dos negócios que são registrados hoje em dia eletronicamente, a gente pode identificar a entrada desses grandes players no mercado e, consequentemente, definir para que lado eles estão caminhando e, consequentemente, carregando o mercado junto com eles, tá? Então, a essência do tape reading, hoje em dia, está totalmente ligada a uma leitura através dos registros eletrônicos do fluxo de negociações dos diversos players do mercado. E, é claro, a gente vai precisar tomar mais cuidado, precisar prestar mais atenção nos maiores players. Ainda vale ressaltar que no pregão Viva Voz, as pessoas estavam operando cara a cara e elas percebiam as emoções dos outros traders. Muitas vezes elas sabiam quando um trader estava prestes a estopar, simplesmente pela expressão, porque o cara estava suando muito, pelo tom de voz, pela forma desesperada como ele executava suas ordens. E hoje, essa leitura ela ainda é possível. Claro que mudou, você não olha mais no olho a olho, mas você percebe através de um comportamento de fluxo. Muitas vezes quando um player ele está zerando uma posição com conforto ou ele está estopando com urgência uma determinada posição, seja de compra ou de venda, tá ok? Espero que tenha ficado claro. Agora vamos ali entender um pouquinho mais sobre as ferramentas necessárias para a utilização desta técnica. Gostou do vídeo? Espero que sim, ainda temos um longo caminho pela frente. Se você estiver dentro do Portal do Trader em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas. Mas se você estiver no YouTube, temos um link na descrição desse vídeo para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal, e tudo de graça. Não se esqueça de dar um like no link desse vídeo aqui e se inscrever no nosso canal. Essa aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando esse vídeo. Outra coisa, para acompanhar a próxima aula é só clicar nesse link aqui, nesse vídeo que você está vendo na tela.